suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 2 de junho. Hoje celebra-se o Dia Nacional da Imunização. E como nós precisamos nesses dias realmente de nos sentirmos imunizados desta doença que está trazendo uma mortandade a nível mundial. São milhares de pessoas que estão sendo ceifadas nesses dias. E nesse Dia Nacional da Imunização, espero que você procure realmente preservar a sua imunidade contra essa doença. Opção para a Vida nesta manhã lembra todos mais uma vez que nós estamos meditando com os irmãos desde ontem as 4 operações matemáticas e nós estamos usando de forma alegórica, diga-se de passagem, o exemplo daqueles 4 homens que levaram um paralítico para ser curado por Jesus lá em Cafarnaum. E nós demos um título a essa mensagem: Quando o milagre depende das 4 operações da matemática. Obviamente, estamos fazendo aqui uma comparação alegórica, evidentemente. Nós queremos mostrar para os amigos e irmãos que dentre os milagres que Jesus operou, é necessário, é mister que nós tomemos como exemplo essas 4 operações da matemática, até porque a Bíblia nos mostra que estes 4 homens foram a Jesus porque eles realmente atentaram para essas recomendações. Primeira delas, a subtração, para que nós sejamos curados, ou tenhamos a bênção de Deus, ou o milagre aconteça nas nossas vidas, é necessário que nós estejamos, sim, na condição de subtrair a dúvida, o medo, a incerteza. E foi exatamente isso o que motivou aqueles homens levarem-no até a presença de Jesus. Nós vimos isso e hoje daremos continuidade. Também foi adicionado, não é, a adição daqueles homens estarem somando as forças. Eles se uniram em torno de um propósito até chegar à presença de Jesus com aquele homem paralítico em uma cama. Então nós estamos tentando mostrar, falamos isso ontem, hoje vamos dar continuidade. Mas antes, queremos orar por você que está conosco e ao mesmo tempo dizer para você que estamos hoje exibindo os nossos programas apenas no YouTube e na TV Master TV a cabo, canal 20, e eu peço aos irmãos e amigos que divulguem o nosso programa para que outras pessoas possam ser também abençoadas. Todos devem estar lembrados, nós tínhamos um programa também na TV Maior, canal 11, mas devido à crise que se desencadeou, nós nos vimos obrigados a sair daquela emissora. Então estamos somente hoje no YouTube e na TV Master, TV a cabo, canal 20. E se você quiser nos ajudar a manter este programa no ar, nós pedimos encarecidamente que orem em nosso favor, intercedam para que este programa não saia do ar, até porque nós estamos já há 29 anos. É uma história, é um histórico. E nós não queríamos e jamais desejamos sair do ar até que certamente Deus nos conceda esta porta aberta. Então, se você quiser também nos ajudar a manter este programa no ar, nós estamos pedindo encarecidamente que as pessoas que quiserem doar a sua oferta, se você reside em Campina Grande, você poderá depositar a sua oferta, doar a sua oferta na Livraria Manancial,
situada na Rua Cardoso Vieira, por trás das lojas Solacante. E se você quiser nos ajudar a manter este programa no ar, doando uma oferta, você poderá fazê-la através da conta bancária, agência Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5, que aparece aí abaixo do seu vídeo. Então, espero que você que quiser nos ajudar a manter este programa no ar, coopere conosco, ore, interceda e também contribua. Nesse instante eu quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo uma palavra de fé, já que nós estamos falando sobre esse tema, quando o milagre opera através das 4 operações da matemática. Quando o milagre acontece, realmente nós vemos o poder de Deus se manifestar, mas é preciso que nós consideremos isso que veremos dentro de instantes. Fiquemos antes, portanto, com o reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo uma palavra sobre fé. No último censo do IBGE, aqui no Brasil, constatou-se que o grupo religioso que mais cresceu foi daqueles que não acreditam em Deus, daqueles que professam o ateísmo. O ateísmo é a descrença total na existência de Deus. E eu pergunto, você crê em Deus? Alguns dizem, bom, eu creio numa força superior. Outros afirmam, eu creio em Deus. Mas o que é crer em Deus? A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e se torna o galardoador daqueles que o buscam. Quando você olha para Deus, você pode ter fé, porque você é salvo pela fé, você vive pela fé, você vence pela fé e você caminha de fé em fé. A fé não é uma crença vaga, não é fé na fé, não é fé na religião, não é fé nos santos, é fé naquele que é a rocha dos séculos, aquele que não pode falhar, aquele que promete e cumpre o que diz, aquele que vela pela sua palavra em a cumprir. O caráter de Deus, as promessas de Deus, as grandes intervenções de Deus na história são um fundamento sólido que podem ancorar a convicção de que a fé é um sólido fundamento no Deus Todo-Poderoso. Você tem fé? Hoje Deus desafia você a confiar nele, em qualquer circunstância, sobre qualquer dificuldade que você esteja atravessando. Põe os seus olhos em Deus. O Deus que fez é o Deus que faz. O passado é a garantia de que no futuro Deus continuará cuidando de você. Põe os seus olhos em Deus, confia nele, descansa o coração nele e desfrute de uma vida plena, maiúscula, abundante e superlativa. Espero que você, telespectador, possa aplicar em seu coração essa sábia orientação, esse sábio conselho ministrado pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, da letra à palavra. Eu convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 2, mais precisamente nos versículos iniciais que nós já lemos, eu vou apenas repetir. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda
nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre vós estas coisas em vosso coração? Jesus então estava ali trazendo uma grande lição para todos os que criam no seu nome, em detrimento daqueles que duvidavam. E eu quero lembrar ainda que o milagre acontece, como dissemos ontem, quando nós subtraímos, né? É uma das operações da matemática, a subtração do nosso coração, tudo aquilo que nos leve a termos medo, receios, dúvidas e, ao mesmo tempo, num certo sentido, até desconfiança. Achamos que Deus não pode operar um milagre. O que não aconteceu com esses 4 homens. Esses 4 homens estavam decididos a irem até a presença de Jesus, conduzindo aquele paralítico, porque não havia dúvida no coração deles, não havia incerteza, havia confiança, havia uma fé inabalável. Por isso que eles foram realmente até a última instância, pensando assim, dentro daquela impossibilidade de não adentrarem com aquele paralítico pela porta, dado a multidão que ali estava, pensaram em colocá-lo por cima, né, do teto, arremessaram aquele homem numa maca, amarrado às cordas, às 4 pontas até a presença de Jesus, no interior da casa. Havia certeza no coração daqueles homens. Então, queremos com isso dizer que quando nós crermos no milagre, ou quando cremos no milagre, temos que subtrair a dúvida, a incerteza, o medo, a insegurança ou aquilo que nos leva a duvidar. Eu quero lembrar um episódio bíblico que está lá no livro de Reis, isto é, de Juízes, o livro de Juízes, quando Deus levantou Gideão, que era um juiz em Israel, para lutar contra os midianitas, que era um contingente, era um exército enorme, em detrimento da insignificância do Estado de Israel, por ser pequeno, e também não haver muitos, o seu contingente não ser composto de muitos soldados. E aí o Senhor disse a Gideão que ele iria ser levantado para enfrentar aquela batalha. Na ocasião, nos diz a palavra de Deus que Gideão, quando fez o censo do número de soldados, eram 32.000 homens. Desses 32.000 homens, para lutar contra um exército, um contingente bem elevado, tanto quanto a areia da praia do mar, eles iriam, evidentemente, irremediavelmente, perder a batalha no primeiro momento. Mas o Senhor, quando chamou Gideão, disse: olha, você tem 32.000 homens, mas tem gente demais. Certamente eu acredito que Gideão deve ter pensado: mas como, Senhor? Somos 32.000 diante de uma multidão incalculável, nós vamos perecer. A princípio ele deve ter pensado isso deve ter se passado pela sua cabeça, daí porque o Senhor disse: olha, convoca todos os homens e procura saber daqueles que realmente estejam com saudade ao ir à batalha, ir ao campo, saber que poderão morrer e deixarem mulheres viúvas, filhos órfãos, ou aqueles que, mesmo não sendo casados, vão ter saudade dos pais, da família. Então, você procure saber quem está disposto a morrer, mesmo que venha padecer. E Gideão fez essa convocação. Sabem, para a surpresa de Gideão, de 32.000 homens,
22.000, muito mais da metade, 22.000 disseram: não, eu não vou facilitar, não vou expor minha vida, eu tenho uma família para tomar conta, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho pai e mãe. Ou seja, eles abdicaram, eles abriram mão, eles simplesmente renunciaram, porque no coração deles havia medo. Quando o milagre acontece, nós temos que subtrair, nós temos que usar essa adição, essa matemática de diminuição ou de subtração. Temos que eliminar o medo, temos que eliminar a dúvida, a incerteza. E aí, quando Gideão viu que só tinha 10.000, o Senhor disse ainda mais para ele: olha, desce ao vale de Asdod. Inclusive nós tivemos lá alguns anos atrás, é um vale belíssimo, onde tem um córrego de água potável, água terma. Nós tomamos banho onde Gideão levou os 10.000 homens e o Senhor chegou para ele e fez mais um teste com a sua fé, para que ele realmente naquela hora confiasse no poder de Deus, não na capacidade humana, não no poder bélico. E daqueles 10.000 homens, o Senhor disse: olha, levem estes homens até o vale de Asdod, e aqueles que se agacharem para receber a água, separai-os. E aqueles que trouxerem na concha da sua mão a água para beber, a estes separai-o também. E assim foi feito. Sabem, para a surpresa de Gideão, de 10.000 homens, 9.700 se agacharam para beber água. E o Senhor, quando disse separai-os, mandai-os de volta, apenas 300 foram o número daqueles que realmente trouxeram água na concha da sua mão até a sua boca para dessedentar a sede. E o Senhor disse para Gideão: é com estes 300 que nós vamos enfrentar os midianitas. Sabe, amigos e irmãos, nós vemos aí uma grande lição. O poder de Deus não se manifesta com quantidade, com maioria, mas com minoria. Minoria esta que realmente tenha confiança na capacidade e no poder, não próprio, mas na capacidade e no poder de Deus, até porque o Senhor nos diz em sua palavra: toda a nossa capacidade emana de Deus, é Ele que nos capacita. Alguém já disse que Ele capacita os incapacitados. Para aquele milagre de Gideão que estamos nos referindo acontecesse, foi preciso ser subtraído os covardes, os que tinham medo, os que estavam com dúvida nos seus corações se iam ou voltariam com vida. Sabem, esses 4 homens aqui enfrentaram aquela multidão, porque é grande a multidão dos que duvidam, é grande a multidão daqueles que não confiam no poder de Deus, é grande a multidão daqueles que têm medo de não se colocar nas mãos de Deus. Mas aqueles homens deram essa lição. Eles enfrentaram aquela multidão e levaram-no até a presença de Jesus. Uma outra lição que nós temos também, agora usando na operação da matemática, a multiplicação, é que aqueles homens, quando eles chegaram ali para levar aquele paralítico, eles realmente uniram as suas forças. A fé deles é como se estivesse sendo multiplicada. Eram 4 homens cuja fé estava robusta, cuja fé estava realmente fortalecida ao ponto deles se unirem, E aí nós vemos também até a outra operação da matemática, a adição, Eles somaram ali forças e também eles multiplicaram aquele desejo de realmente levar aquele homem até a presença de Jesus. Interessante que aquela multidão que estava ali certamente tinham chegado à casa onde Jesus estava, em Cafarnaum, porque eles tinham ouvido certamente os milagres que Jesus operava. A fé se multiplica, a fé realmente ela traz esses resultados. Então, eu queria lembrar ainda um outro episódio que está na Bíblia, está lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 16. Vocês lembram do profeta Elias? Num tempo de seca, ele estava lá no vale de Querite, a água secou, ele havia profetizado que durante 3 anos e 6 meses não ia chover sobre Israel. E realmente,
Durante 3 anos e 6 meses, a seca tomou conta daquela região. Depois ele orou para que a terra recebesse água e Deus mandou, abriu as comportas dos céus e mandou chuva. Pois bem, Elias, quando estava no vale do Querite, a água tinha secado, o Senhor disse: vai a Sarepta e uma viúva te acolherá. E diz a Escritura que ele, quando chegou na casa dela, certamente cansado, com fome, ele disse: faze para mim um bolo para que eu me alimente, para que eu coma. Ela disse: a tua serva não tem senão um pouco de farinha na botija, farei um bolo para mim e meu filho e depois morreremos. Certamente a fome, estava se avizinhando daquela família, daquele lar. Mas o profeta disse: faze primeiro para mim. Eu acredito que você, que tem um bom senso, se chegasse alguém na sua casa pedindo para que você fizesse primeiro o alimento para quem estava chegando e depois é que a família se servisse, você iria ver talvez essa pessoa com um certo desaforo, uma certa desconsideração, um desrespeito, uma pessoa que estava chegando e já estava dando ordens. Mas sabe por que aquela mulher tomou o conselho do profeta Elias? Porque a fé obedece. A fé obedece. A fé não é cega. Ela certamente ouvira falar dos milagres que Deus operara através do profeta Elias. Por isso, aquela mulher simplesmente fez conforme o profeta havia dito. Fez um bolo, preparou e serviu primeiro ao profeta. E depois o próprio profeta profetizou para aquela mulher: jamais faltará a farinha na tua botija. Jamais faltará o azeite na tua casa. A fé multiplica, a fé ela se reproduz quando nós confiamos no poder de Deus, quando nós obedecemos à palavra de Deus. Um outro exemplo foi também com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, chegando também numa região onde estava havendo seca, isso foi dias mais tarde, nós vemos isso lá no capítulo de 1 Reis também, 2 Reis, desculpem, diz a palavra que quando ele chegou lá, na casa de uma viúva, que declarou para ele: olha, o teu servo faleceu e agora só resta eu e o filho, e nós não temos quase o que comer, temos um pouco de azeite numa botija, um pouco de farinha numa panela. E naquela hora ela disse: eu estou simplesmente me sentindo ameaçada de ter o meu filho vendido como escravo. E aí o profeta disse: olha, juntai panelas, procurai panelas e vasilhas em toda a vizinhança, trazei à sua casa e enchei com azeite. E ela encheu todos os vasos que foram recolhidos da vizinhança. Depois o profeta Eliseu disse: vai, vende todo o azeite que está recolhido, paga a tua dívida e vive todo o resto, tu e teu filho. A fé daquela mulher em recolher os vasilhames, as panelas, foi como se estivesse multiplicando a sua dependência, a sua confiança no poder de Deus. Então, é imprescindível que quem realmente vem exercer fé, porque até porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Lá na carta do escritor sagrado aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele nos diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, nesse momento, eu queria que você guardasse essas lições sobre a multiplicação, que é uma das operações da matemática. Lembra-se quando Jesus estava lá no deserto, em que faltou, todos estavam já vendo o dia já declinar, e o ocaso chegando, e eles ficaram apreensivos. O Senhor despede a multidão, porque o dia já se vai, e nós temos sequer alguma coisa que comer. Despede a multidão. O que é que Jesus perguntou? Estão lembrados? O que é que vocês têm aí? Apareceu um moço que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E o que foi que Jesus fez? Trazei-o, introduzir o moço na presença de Jesus. Ele estendeu as mãos, orou e abençoou aqueles 5 pães e 2 peixes. E você sabe o que aconteceu? Houve o milagre da multiplicação. A fé, quando realmente crer no poder de Deus,
o milagre da multiplicação acontece, como foi na casa da viúva de Sarepta, como foi na casa da outra viúva também, como foi nesse momento em que Jesus estava multiplicando os pães, ao ponto de 5.000 homens, afora mulheres e crianças, terem se alimentado e ainda terem sobrado 12 cestos de pães. Interessante, não é? Vejam como o milagre de Deus, quando se multiplica a fé, acontece. O milagre acontece. Pois bem, aqueles homens levaram aquele paralítico até a presença de Jesus. Mas estamos vendo aqui a última operação que você deve estar curioso para saber. E a divisão? Como é que está a divisão? Eu quero dizer para vocês que quando Jesus, aquele homem foi introduzido até a sua presença, e Jesus percebeu que aquele homem estava realmente ali em busca do que ele mais desejava, também, naturalmente, obviamente, ajudado por aqueles 4 homens. Então, Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Naquele momento, estavam ali os fariseus, estavam ali homens que realmente reprovavam tudo que Jesus fazia. Diz no versículo 6, estavam ali assentados alguns dos escribas e fariseus, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? A quarta adição, isto é, a quarta operação da matemática que nós queremos aqui destacar, é que um milagre acontece para aqueles que creem, para aqueles que confiam, para aqueles que dependem de Deus. E o milagre não pode jamais acontecer quando há nos corações a divisão. Seria a quarta operação da matemática. Observe, eles estavam ali, aqueles escribas e possivelmente alguns fariseus, observando apenas para censurar e criticar Jesus, como eles disseram: quem é este que tem poderes para perdoar pecados, senão Deus? Assim pensavam eles. Eles não reconheciam a divindade de Jesus ou a deidade de Cristo. Por isso que eles arrazoaram-se entre si. E Jesus, que sonda os corações, disse para aqueles homens: qual é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou vai, toma o teu leito e volta para casa? Quando Jesus opera milagres, sempre há aqueles que duvidam, sempre há aqueles que não acreditam, sempre há aqueles que dividem a opinião. Eu não acredito. Lembra-se de Tomé, quando Jesus ressuscitou? Eu só acredito se eu estivesse lá e colocasse minhas mãos no lado ou nos cravos, aí eu iria acreditar. É sempre assim. Jesus tinha 12 apóstolos, mas no colégio apostólico houve um Judas que o traiu, houve um Pedro que o negou e um Tomé que duvidou. Observe, sempre assim. Nem todos, a Bíblia diz que a fé não é de todos, né? E é impossível agradar a Deus sem fé. Então, finalmente, aqueles escribas e fariseus que estavam ali, que não acreditaram, eles simplesmente deixaram de ver, de receber a bênção para suas vidas. Eles viram um milagre acontecer na vida daquele paralítico. Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por